Após o intervalo, nós voltamos ao programa Evangelho e Espiritismo em sua mais simples expressão, comentando neste dia o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Na primeira parte, nós já focalizamos 2 versículos de Mateus e também destacamos um terceiro versículo, que é a questão do não matareis. E nesse versículo lido, que é o item 3 do capítulo, nós temos aí algumas palavras-chave e que merecem ser elucidadas, né? A consideração constante que Jesus faz, ouvistes o que foi dito aos antigos, mas também tem a questão do não matarás, tem também a questão do encolerizar, chamar alguém, né, raca, e ser condenado pelo conselho, ser considerado louco e ser condenado ao fogo do inferno. Então nós vamos ver com a Célia qual seria, né, o significado dessas palavras à luz do Espiritismo. Quando Jesus começa a dizer esta passagem, ele analisa: aprendestes o que foi dito aos antigos. Não matareis, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Então ele se refere à lei antiga, ao Antigo Testamento. Ele se refere ao 6º mandamento de Moisés, que é não matarás. Sempre ele se referia à lei e depois acabava acrescentando algo à lei dos antigos, mostrando sempre que ele tinha vindo a este mundo para cumprir a lei. Só que neste caso ele acrescentou 3 novas situações. A lei dizia: quem matar alguém vai ser condenado pelo juízo. Já era condenado. E aqui, como sempre, ele se baseou em situações de julgamento e condenação que eram práticas judaicas, de condenar aqueles que matavam, e aí ele acrescentou aqueles que encolerizavam. Agora nós temos uma observação a fazer. O Supremo Tribunal dos Judeus era o Sinédrio, que poderia condenar alguém à morte, e nesses 3 casos eles acabavam condenando à morte. Mas só poderia dar o aval definitivo os romanos, que eram os dominadores da região naquele período. Eles não interferiam nas práticas culturais, sociais e religiosas dos judeus, mas em questão de morte, a última palavra tinha que ser do representante romano, e este, na maioria dos casos, não contrariava a decisão tomada pelos judeus. Então, o que vem a ser cólera, raca e louco? São expressões que eram condenadas também com a morte, mas só que em graus diferentes de punição. A cólera era aquele que tinha um sentimento contrário ao seu irmão e expressava isso de uma forma irada, de uma forma enervada, enfurecida. Então essa pessoa acabava sendo detida. Isso é que vigorava nos costumes do povo judeu naquela época. O raca era uma expressão típica dos judeus
expressava assim um desprezo total pela criatura. E muitas vezes eles passavam ao lado dessa criatura e cuspiam no chão, para mostrar como aquela criatura era desprezada. E o louco era uma agressão verbal de uma maior gravidade do que raca e do que cólera. E o matar o semelhante era, então, a punição total. Ou seja, quem matasse, segundo Jesus, ia para o Geena, ou fogo do inferno. Por que Geena? Geena era um lugar que ficava nos arredores da cidade de Jerusalém, onde, primeiramente, jogavam-se todos os corpos sacrificados, todos que eram mortos, encontrados mortos, qualquer ser vivo que havia sido morrido ou morto era jogado ali. Depois passou a ser um lugar de jogar lixo. Então o fogo era permanentemente abastecido com esses lixos e queimavam 24 horas por dia. Então, a pessoa que era condenada à morte pelo apedrejamento, que não era uma pena muito grave, pelo crucificamento ou por qualquer outro motivo, quando o seu corpo era jogado no Geena, neste lugar considerado inferno permanente, ele estava sendo assim punido na mais alta regra de punição existente na época. Então, isso que nós falamos vigora no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas, quando o Novo Testamento ele é complementado, analisado pelo Espiritismo, o irmão, aquele irmão de raça, de ideais, apesar que todos nós somos irmãos, porque todos somos filhos de Deus, no Espiritismo e no Novo Testamento ele também passa a ser o nosso próximo. Ou seja, aquele que está mais próximo, o irmão que está convivendo mais diretamente com a gente. Em vez da punição, Jesus mandou que amássemos uns aos outros, como Ele nos amou. Então, substitui essa punição. Agora, se a pessoa violou leis, regras, nós temos hoje também todo o nosso manancial de normas, regras, leis, para que sejamos punidos caso tenhamos violado-as. Então, isso continua a existir de uma outra forma que existia no tempo dos judeus. E qual a outra forma de punição que nós hoje temos bem consciente? É a culpa e o remorso que nós trazemos em nossa consciência e que, segundo os espíritos, o nosso juiz é a nossa consciência. Podemos burlar leis, podemos cometer erros, podemos fazer uma série de coisas indevidas, mas elas ficam registradas na nossa consciência. E quando adquirimos a maturidade espiritual para entendê-las, compreender os nossos atos, isso se transforma em culpa e em remorso. E aí vem a lei divina, que é a lei da reencarnação, com a oportunidade de nós refazermos, reavaliarmos as nossas condutas e ações. E é interessante que o livro Ceifa de Luz, psicografado por Chico Xavier,
O Espírito Emmanuel, no capítulo intitulado Lei e Vida, ele faz um comentário mais amplo e mais abrangente sobre o não matarás. Então ele diz, por exemplo, que não significa estritamente extinguir a vida física da pessoa, mas o não matarás também pode significar não frustrarás a tarefa do outro, não dilapidarás a esperança de ninguém, não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, não aniquilarás com inutilidades o tempo dos teus irmãos, não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos todos nós com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover nos corações que nos partilham a marcha. Não extinguirás a fé no espírito dos companheiros. Emmanuel então conclui: reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente: não matarás. Nós concluímos então esse estudo do capítulo 9 de Evangelho segundo o Espiritismo e convidamos a todos vocês para acompanharem os comentários deste programa, relacionando agora a sequência de outros capítulos dessa obra básica de Allan Kardec. Até lá!